O pessoal já deu o tempo que a gente tinha combinado. Eu vou começar a aula de hoje, eu vou começar compartilhando aqui a tela. Hoje a gente vai abordar dois temas, pelo menos começar a abordar dois temas que são bem importantes, né? Que são, segundo, que são a limpeza de dados e a visualização de dados. Se eu tiver, só um segundo, pessoal. Voltei. Hoje vai tratar de dois assuntos, pessoal: limpeza e visualização de dados. A primeira parte, porque visualização a gente vai continuar em outro momento. E hoje a gente só vai dar enfim, um vislumbre e vai ser mais por parte de vocês. Vai ser um pouco mais dependente hoje de visualização. E semana que vem a gente vai continuar com visualização com uma aplicação um pouco mais. De um jeito que vocês não conhecem muito, que é usando dashboards. Hoje eu vou fornecer um material, que é o Matplotlib, que é o básico de visualização com Python, mas semana que vem a gente vai ver duas bibliotecas muito mais, digamos assim, poderosas, que é o Plotly e o Seaborn, que são bibliotecas que permitem fazer visualizações dinâmicas e dashboards de forma bem intuitiva. Hoje a gente vai começar com o Matplotlib porque essa primeira parte eu chamo de uma etapa antes de qualquer decisão. Essa é a etapa inicial de qualquer processo de estudo de dados. Essa etapa que a gente vai ver agora, tanto a limpeza quanto o início da visualização, a introdução está com o tio no ok, depois eu corrigi, mas essa parte é anterior a você pensar em modelo de machine learning, pensar em qualquer outra coisa. Porque a primeira coisa é verificar como os dados estão, a condição deles, verificar se os dados estão corretos, de alguma forma, tem formas automáticas de fazer uma primeira avaliação dos dados e corrigir problemas mais gritantes e posteriormente ver como estão os dados, né? Porque vocês conseguem, às vezes, banco de dados com milhares de linhas de dados. Então, vocês não conseguem analisar ponto a ponto. É impossível um ser humano sempre analisar ponto a ponto. Ver os dados de forma gráfica, muitas vezes nos dá ideias ou pensamentos de como, por exemplo, criar um modelo de IA que se adeque melhor àqueles dados. A gente vai começar com o laboratório 2 aqui, que também é do Kaggle. Kaggle. Eu estava com ele aberto aqui. Deixa eu... Pronto. Esse aqui é o laboratório 2. Vamos dar o link aqui para vocês irem acompanhando comigo. Esse é um laboratório de limpeza e tratamento de dados. E usa o dataset de uma competição aqui do Kaggle, né, que é bem popular, que é o dataset do Titanic, né? O Titanic tem muitas informações nele, assim, não só porque foi um caso muito famoso, mas porque vários pessoas estudaram o que aconteceu depois, né? Como foi o acidente, quão grave foi, quantas pessoas sobreviveram, como sobreviveram, né? Ou quem não sobreviveu, por quê. O que é que, assim, por mais que não só um acidente, mas existiu alguma falta de insumos dentro do navio que não permitiu que todo mundo se salvasse. Então, existe um banco de dados que tem algumas informações interessantes, né? Primeiro, a gente vai fazer três coisas nesse laboratório: remoção de dados nulos, que é uma coisa que a gente fez também aula passada; remoção de outliers, que é uma coisa que a gente não fez aula passada, mas eu comentei um pouco do que são outliers, né? São valores que fogem bastante do que você espera. Por exemplo, vamos supor que você está comprando alguma coisa, o valor dessa coisa não pode ser um valor negativo. Então, se tem um valor negativo no seu banco de dados para dinheiro ou para valor de compra, não é um valor correto, né? Então, tem outros problemas que a gente pode encontrar e a gente pode remover do dataset. E, por último, a gente tem uma etapa que a gente chama de feature engineering. O que é isso? É a criação de novos dados a partir dos dados que você tem. Ah, mas por que eu vou criar novos dados? Os dados que eu tenho já não são suficientes? Não é assim, tudo que eu tenho salvo? Assim, nem sempre. Às vezes você que tem conhecimento do problema,
pode extrair uma informação mais relevante a partir dos dados que você tem. Por exemplo, você tem você tem o raio do círculo. Às vezes, por seu problema, a área é muito mais interessante. Então, você calcula a área e coloca no seu dataset. Às vezes, é muito mais interessante ter a área para alguns problemas. Por exemplo, você tem uma área de construção, um terreno que você vai construir. A área do terreno é mais importante que, se ele for circular, o raio do círculo que ele representa. Então, Feature Engineering é um processo importante e é anterior ao processo de treinamento de qualquer modelo de machine learning. Ele sempre começa com esse processo de limpeza de dados e, posterior a isso, a gente olha para a canal de dados, né? Porque não adianta você olhar para a canal de dados, você visualizar os dados, tem muito dado errado. Às vezes, a sua visualização vai estar enviesada, né? Vai estar incorreta porque você não está vendo os dados de forma correta. Às vezes, por exemplo, como eu falei novamente, os valores do preço de alguma coisa. Por exemplo, a gente tem aqui passagem. Ferry, que é o valor da passagem. Pronto, a gente tem aqui um exemplo bom. Ferry é o valor da passagem. Se o valor da passagem for US$ 1 milhão, não é realista. Assim, alguém digitou dois zeros a mais do que isso da vírgula. Então, quando você for botar um gráfico dos valores, vai ter vários valores bem pequenininhos e um valor bem distoante. Aí você não vai conseguir visualizar direito o seu gráfico, porque tem um valor que ocupa boa parte o seu dado com informação vazia, seu gráfico com informação vazia. Então, essa parte de limpeza de dados, essa é a primeira etapa mesmo, né? Assim, segunda, a primeira etapa é conseguir os dados. Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, a gente vai usar o Kaggle para executar esse notebook. Eu vou clicar aqui em Edit My Copy e a gente vai começar aqui a executar as células desse notebook. Primeiro de tudo, vamos dar aqui uns atributos desse que já existe no dataset, né? Que se o passageiro conseguiu ou não sobreviver, né? Se ele foi um sobrevivente do acidente, qual era a classe do passageiro, se é a primeira classe, segunda classe, terceira classe, o nome dele, gênero, idade, essa informação, assim, não sei quão relevante é, mas tem o número de irmãos, a família dele, o tamanho da família e o tamanho da família imediata, né? Que é pai de filhos. O número, né? O ID da passagem, o preço da passagem, provavelmente está muito relacionado com a classe, a primeira classe deve ter um valor maior. O número da cabine, que é praticamente o número do quarto dentro do navio, e onde ele embarcou. Ele tinha três possibilidades de embarque. Tinha esses três portos. O Titanic passou por esses três portos antes de sair em alto mar. Então, esses são os dados que a gente tem. A gente vai, na parte 3, né, gerar novos dados a partir desses. Aí vamos lá primeiro carregar os dados. Novamente, a gente vai, enquanto a gente executa, a gente já vai executar um pouco de visualizações. Algumas visualizações. A gente vai usar novamente o Matplotlib inline. E a gente vai definir algumas coisas mais para o livre. Isso aqui são definições específicas, que é o tamanho da figura, que é o tamanho da figura, a razão, né, altura e comprimento, e o tamanho in size tem a ver com o gráfico de barras, a largura da barra do gráfico de barras. Então, ele tem essas informações aqui, para dar insumos quando a gente for usar um Matplotlib da vida. Isso a gente vai usar mais para o final desse notebook. No momento, a gente vai só ler o banco de dados. Oi, Paulo entrou aqui. Paulo, a gente tá vendo esse, tá vendo esse notebook aqui. Deixa eu mandar e deixar pinado. Tá pinado? Aí a gente vai, hoje a gente vai trabalhar com esse notebook, que é limpeza de dados. A gente está começando a carregar os dados do Titanic, são dados sobre os passageiros do Titanic, e a partir deles a gente vai fazer três operações: a remoção de dados nulos, remoção de outliers e feature engineering, que é gerando novos dados a partir de dados que a gente tem. A gente está começando agora. Ah, sem problema, Paulo, não tem nenhum problema. A gente acabou de começar, nem se preocupe. A gente vai agora carregar os nossos dados, né?
já tem aqui tem dado de treino, teste e validação nesse notebook. Treino e teste, mentira. Minto. Treino e validação. Tem dois bancos de dados. Pode ver treino aqui e acho que a gente vai ver em algum momento os outros dados que a gente tem também. Mas vamos começar com o de treino. A gente vai ler esse arquivo CSV. Esse arquivo CSV tem as informações, né, dos passageiros Titanic. Tem o número do passageiro, o ID dele, se ele sobreviveu ou não. Zero é não, um é sim. A classe do passageiro, primeira, segunda e terceira e terceira classe. E etc. Tem várias outras informações de cada passageiro. Aí, tendo essas informações, não deve ser tão longo em número de colunas, né? E tem poucas features. Features, ou atributos, que a gente chama, né? É o número de diferentes dados de diferentes naturezas. Assim, tem poucos, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 tipos diferentes de features, que são essas 12 aqui. Então, não são todos os dados. Se comparado com o que a gente viu aula passada, naquele outro notebook, tinha 32 colunas. Então, a gente está num universo de menos features. Então, significa que o problema é mais simples, né? Qual o segundo passo? Primeiro, carregar os dados, né? A gente vai partir agora, que é a remoção dos dados nulos. Vamos primeiro verificar se existem dados nulos em alguma das colunas. Então, a gente vai olhar aqui se algum dado é nulo. E esse N, ele verifica se qualquer dado de qualquer linha ou coluna é nulo. E depois ele vai extrair informações do dataset. Bora dar uma olhada aqui. Aqui, ele olhou para cada coluna separadamente. E, ó, vou fazer duas coisas. Primeiro de tudo, vamos relembrar como é o ISNU. A gente tem primeiro o ISNU. O ISNU, ele verifica dados nulos no dataset. Aqui, ISNU. Então, ele vai olhar para cada ponto do dataset se o dado é nulo ou não. Então, ó, primeiro aqui, linha um coluna um falso. Linha 2 coluna um. Linha um coluna 2 falso, assim por diante. Aí, cabine, a linha coluna cabine, né? É verdadeira, está dizendo que é nulo. E é verdade, ó. Olha aqui o dado de cabine, na primeira linha. É not a number. Então, esse dado aqui é nulo. O terceiro também é nulo. Então, o terceiro também é nulo. Verdade. A cabine tem alguns dados nulos. Quando a gente aplica esse N, o que é que o N faz? Ele olha, ele vai olhar coluna por coluna, e se qualquer elemento da coluna for verdadeiro, aquela coluna tem dados nulos. Então, aqui tem um resumo muito mais interessante, né? A gente está vendo só três colunas têm algum dado nulo. É a coluna de idade, a coluna de cabine e a coluna se o passageiro embarcou ou não. Então, são esses dados que são nulos, são esses colunas que a gente vai tratar. Fora isso, ele também executou o info. Não sei se vocês lembram, mas o info, ele diz a natureza dos dados. O ID do passageiro, ele tem 891 linhas de dados não nulos, eles são do tipo inteiro. O ID é um tipo inteiro. Sobreviveu não. Sobreviveu não é o 0 ou 1, né? Que é verdadeiro ou falso. Mas como está em 0 ou 1, é um tipo inteiro. Poderia ser um booleano, poderia ser verdadeiro ou falso. Mas nesse dataset é inteiro. A classe, que é um, dois ou três, também é inteiro. O nome é um objeto, na verdade é um string, né? Que é um nome. Sexo também é feminino ou masculino. Idade é um float, então ele está considerando idade quebrada, provavelmente, para olhar aqui a idade. Não, a idade é um número inteiro, mas ao mesmo tempo eles consideram como ponto zero, então está como float, está como número real. Tem inteiro para número de membros da família, família total e número de membros da família direta, né, que são pais e filhos. O ticket, eu não sei o que é o ticket, agora ver. Ticket tem letras e números, então ele é um objeto. No caso, seria um string, né? Seria uma palavra. Fare é um float, né? Que é um valor. O valor de passagem. O número da cabine é um objeto, que também é uma palavra. E se embarcou ou não, também é um objeto. Aí, se a gente vê aqui, só quem tem valor nulo, a gente fica ali três colunas: idade, cabine e se embarcou ou não. A gente pode ver que o número total de linhas é 891. Então, para a cabine, falta muitas linhas, o resto é nula, né? Só tem 240 preenchidas. Para embarcou ou não, faltam 10.
faltam só duas linhas que não tem esse dado. E para a idade faltam algumas centenas. Então, o que que tu vai fazer? A gente vai fazer algumas coisas, né? Primeiro, o cabine, ele só tem 22% dos dados, né? Para enchê-los. Esse criador, às vezes, ele entra no modo texto. E são provavelmente pessoas da primeira classe, que elas tinham cabine reservada para elas. Então, se ele só tinha 22% dos dados, ele não consegue nem extrapolar esses dados. O que que seria extrapolar? É verificar o dado mais frequente, o dado médio, e substituir o dado faltante pelo dado médio, ou excluir as linhas com dados faltantes. Mas como ele só tem 22% dos dados de cabine, se ele excluir as linhas com dados faltantes, ele exclui todas as linhas com todos os outros dados. Então, ele não vai excluir as linhas com dados faltantes de cabine. E não vai conseguir substituir os dados faltantes pela média, porque ele não tem dados suficientes, né? Bem mais da metade dos dados estão faltando. Então, ele vai excluir esse feature, né? Ele não vai usar esse feature. Ele vai simplesmente criar um dataset que vai dropar, ele vai usar esse comando drop, a coluna cabine. Ele vai simplesmente pegar um outro dataset, né? Vai ser um dataset que não tem a coluna cabine. Aí, às vezes, a gente faz isso, tá, pessoal? A gente não é obrigado a usar todos os dados. Talvez a informação nem seja relevante. Talvez fosse. Talvez a localização da cabine fosse importante porque em algum lugar do navio menos acesso a bots, alguma coisa assim, menos material. Então talvez a informação fosse importante, mas ela não está preenchida, então ele não consegue usar. Então isso com certeza prejudicaria algum modelo de machine learning que fosse aprender alguma coisa com esses dados. Então, na coluna idade, o que a gente tinha? Idade, a gente tem, ok, tem algumas centenas de dados faltantes, mas não são muitos. Não são muitos, assim, são muitos, mas não comparado à cabine, né? Então, a gente tem algumas opções, duas por esse notebook, né? A gente pode ignorar as colunas, que, como eu falei, a gente pode simplesmente retirar, não, ignorar as linhas, assim, a gente vai perder a linha desse dataset, então a gente vai simplesmente eliminar a linha por completo. Isso significa que a gente vai perder os outros dados também, porque só ignorar, assim, ignorar tem duas formatos, né? Ele pode ignorar, eliminando a linha completamente e só usando as linhas que tem o dado de idade preenchido, ou deixando o valor nulo. Deixar o valor nulo, como tem escrito aqui, limita o uso dos algoritmos, de alguns algoritmos, porque muitas vezes você vai fazer contas de função de perda e outras coisas que com valor nulo não dá para calcular. Então, a gente não consegue muitas vezes usar o valor nulo. Então, a ideia vai ser um que a gente chama de imputation. Como idade é um valor numérico, a gente consegue fazer imputation de uma forma mais simples, usando média ou mediana, né? E como é que ele faz? A gente vai pegar a média da idade, pegar a mediana da idade, vamos dar uma olhada como é. Ó. A média é 29,8, a mediana é 28, então está bem próximo. As idades realmente estão nessa faixa. E o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai usar essa função aqui. Assim, novamente, está usando o matplotlib aqui, e a gente não está usando mais. A gente está usando tanto o PLT, né? Que PLT é o quê? Se vocês olharem aqui no começo do notebook, o PLT na verdade, é o PyLab, que geralmente o PLT é a sigla para matplotlib. É mais comum. Ele está usando o PLT como PyLab, mas não tem problema. Nesse caso aqui, está fazendo a mesma função do matplotlib padrão. E o que a gente está fazendo com o PyLab ou com essa versão do Matplotlib? A gente está plotando aqui um histograma. O histograma, como a gente fez no último exercício da aula passada, a gente está plotando diretamente da coluna idade desse novo dataset aqui que a gente criou, sem a coluna qual foi a coluna que a gente excluiu? Cabine. Sem a coluna cabine. A gente está usando o PLT só para dar o título. Assim, a gente está chamando essa biblioteca PLT só para dar o título. Essa biblioteca é a mesma Matplotlib, tá, pessoal? Não, o nome tá diferente, mas é a mesma. Vocês vão ver daqui a pouco um pouco sobre ela. Após isso, a gente deu uma olhada aqui, viu que faz sentido, né? Tanto a média como a mediana estão muito próximos. Então, a gente vai trocar os valores nulos pela média. A gente vai usar a função fioNA.
fio, né, que é para encher os valores não condizentes pela média. E como eu tinha falado no passado, essa linha aqui, deixa eu aproveitar a linha, essa linha é a mesma coisa dessa linha aqui, ó. Isso aqui significa isso. Deixa eu mostrar. Isso aqui significa isso. O in place vírgula de precisa atribuir novamente que a coluna agora é isso. O in place já substitui o valor direto na coluna. É isso que quer dizer. Então, a gente está fazendo o seguinte: a gente está preenchendo os valores nulos pela média e já substituindo isso direto no dataset, sem precisar atribuir de novo o valor. E a seguinte está plotando o histograma novamente para ver o que vai acontecer. Ó, não mudou um pouco agora, porque vai ter mais valores, na verdade, mais 100 valores que antes eram nulos, agora estão mais condizentes com a média. Então, valores que estão exatamente na média aumentaram bastante, né? Então, a gente vê uma mudança aqui no histograma. Ó, fala do histograma modifica completamente, mas em favor da média, né? A gente vai usar essa função embarque, que é a outra, a gente vai usar essa coluna embarque por último, que é a última coluna com valores nulos, que só tem dois valores nulos, né, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Embarque de essa tem dois valores nulos. A gente tem aqui, ó. Na embarque só tem três possibilidades, que são os três portos possíveis de serem. é, de serem que o Dunic sobre esses três portos, né? A maior parte das pessoas embarcou nesse primeiro porto, que é o porto S, que o nome dele é. Southampton. South, não, deixa eu, Southampton, ok. Então, a maioria das pessoas embarcaram nesse porto, Southampton. Nesse caso, como não é um valor numérico, a gente vai pela maioria, que no caso seria a moda aqui, né? A gente aplicaria aqui a média e a mediana, tratando o valor numérico, tratando o valor não numérico, e não consegue calcular a média e mediana, vamos pela moda, o valor que mais se repete. Então, a gente vai substituir valores nulos, que só dois, não vai impactar muito no nosso resultado, pelo valor mais frequente. E quando a gente fizer isso, a gente vai ver que agora o nosso dataset não tem nenhum valor nulo. Eliminamos a coluna cabe, trocamos os cento e poucos valores de idade pela média, que os valores nulos de idade pela média, e os valores de embarque, que eram nulos, trocamos pelo valor mais frequente. Então, a gente já fez a primeira parte, que seria se livrar de valores nulos. Vamos salvar esse dado. Aí, para salvar o dado, eu estou salvando de novo no CSV. O Pandas tem essa propriedade, né? Ele tem essa função toCSV, que vai salvar no CSV. E a gente tem a opção de salvar o índice ou não. O que seria o índice? O índice seria. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. O índice, nesse caso, seria esse 0, 1, 2, 3, até o 890. Ah, Lucas, por que você não está salvando? Porque se a gente fizer isso, no CSV, vai ter uma coluna a mais com índice. Ele vai salvar a coluna índice e depois vai começar com as outras colunas. Automaticamente, o Pandas, quando carrega o CSV, ele atribui um índice. Então, toda vez que a gente salvasse o índice, carregasse o índice, ia adicionar sempre uma coluna. Então, o costume é a gente deixar aqui índice sempre falso na hora de salvar para não gerar colunas para índice. Aí, isso é atribuído automaticamente pelo Pandas. A não ser que você queira fazer isso. Você escolhe uma coluna de índice, você queira manter ela. É a única situação que é aconselhado não deixar esse indexo falso. Aí, pessoal, a gente removeu valores nulos. Vocês têm alguma pergunta sobre o que a gente viu agora, sobre remoção de valores nulos do Pandas? Alguma coisa ficou confusa? Vocês estão conseguindo acessar o notebook, então, assim, não precisam acessar agora, né? Podem acompanhar comigo. Mas se tiver alguma dúvida, podem me parar, podem levantar a mão. Se quiserem que eu vá mais devagar, podem falar. É, deu para entender? Valeu, Nicolas. Então, pessoal, eu vou seguir para a próxima parte, que é a remoção de outliers. O que seria um outlier? Vamos aqui primeiro, novamente. Geralmente, quando a gente está trabalhando com
ciência de dados, né? A gente faz esses processos. Hoje em dia a gente pode usar o ChatGPT para nos ajudar, né? Mas esses processos são feitos por etapas. Você vai construir um notebook primeiro para te livrar de valores nulos, carregar o seu dataset, te livrar de valores nulos, e você salva um checkpoint. Esse aqui é o nosso checkpoint. Aí vamos supor que a gente vai começar a trabalhar de novo daqui a um tempinho, a gente vai voltar daqui, né? Aí a gente vai começar já daqui. A gente não precisa carregar, fazer todo o processo de novo. A gente começa daqui. Idealmente, a gente começaria daqui, carregando nossa biblioteca, né? Que ele está assumindo que ele está começando dali, mas não está carregando as bibliotecas. Né? Eu começaria dali, mas eu carregaria as bibliotecas aqui antes, né? Então, se eu fosse recomeçar daqui, antes tudo bem. Eita, eu tenho parte. Faria alguma coisa, eita, parte 2. Faria alguma coisa mais ou menos assim, correio de bibliotecas, e aí eu começaria. Pegaria meu dataset que eu não parei, e olharia a cara dele de novo, o describe, tem aqui. O describe tem. O que é que o describe vai falar pra gente? O describe vai falar a média de cada coluna. É colunas numéricas, né? Isso aqui tá vendo das colunas numéricas só. Colunas não numéricas assim, é difícil avaliar um outlier, porque colunas não numéricas, às vezes tem valores específicos, como a que a gente viu de passagem, né? De classe, pode ser primeira, segunda, terceira. Então, não tem como ter outlier nesse caso, a não ser que tenha valor nulo. Então, se fugir do primeiro, segundo, terceiro, aí talvez a gente tivesse um outlier. Talvez a gente veja isso depois, mas no momento, vamos olhar aqui para os valores numéricos. Com o Describe, a gente consegue ter uma ideia da quantidade de valores, todas elas, ele garantiu, removendo valores nulos, que todas elas têm 891 valores válidos. A gente consegue ver a média de cada variável, consegue ver o desvio padrão e valor mínimo, valor valor que 25% dos valores são menores que ele, valor que metade dos valores são menores que ele, valores que 75% dos valores são menores que ele, e o valor máximo, né? A gente pode fazer daqui já pode tirar algumas conclusões. Por exemplo, olhe para o valor da passagem. A gente tem aqui a valor médio é US$ 37. A de padrão é 173. O valor mínimo está -10. O valor de -10 significa que eu fui comprar passagem e o cara me deu R$ 10, US$ 10 de. Eu comprei a passagem e o cara me deu US$ 10, sem eu pagar nada. E não faz nenhum sentido. Esse valor aqui está errado. O valor. Esses outros valores aqui fazem sentido, né? $8, $14, US$ 31, esses valores fazem sentido. Agora, o valor máximo ser de US$ 5.000, sabendo que a média é de US$ 37, não faz nenhum sentido. Assim, não tem. Assim, pode ser, claro, que tem um quarto lá, tinha uma sala que era a sala do presidente, quarto presidencial, e tinha um valor muito maior. Mas se no quartil, 75%, né, esse valor aqui, que é o valor, 75% das tarifas são menores que ele, se esse valor aqui é tão menor que esse, que assim, é irrisório isso aqui é nem 10% disso, nem 1% disso, né? Nem 1% disso. Então não faz nenhum sentido esse valor. Então esse valor máximo, esse valor mínimo, não faz sentido. Estão provavelmente errados. Com esse disco, a gente já pode tirar essa conclusão. O que a gente vai fazer sobre isso? A gente vai ver aqui as coisas que nos interessam. São age, é, número de familiares distantes, número de familiares próximos, de novo, e o valor. Pois as demais categorias são apenas categóricas. Né? A gente tem ID do passageiro, cadê? ID do passageiro, que é um valor numérico, né? O ID vai de 1 a 891. Então é um valor numérico, é um valor que não tem como ter outlier. Você é o passageiro 1, você é o passageiro 2, você é o passageiro 3, até o passageiro 891. Ele tem o valor, qual é o outro valor? Categórico. Valor categórico são se sobreviver, né, que é um sim ou não. A classe do passageiro, que é primeiro, segundo, terceiro, também é categórico. Então, o que nos interessa são as variáveis, que são essas quatro aqui, né? São variáveis numéricas contínuas. Que a gente tem numérico categórico, são as três primeiras, e tem numérico contínuo, que é a idade, número de membros da família maior, estendida, né? Contando com cunhado, etc. Número de membros da família direta, que é
pai, mãe e filhos, e o valor. São esses quatro valores numéricos, numéricos contínuos, né? Não categóricos. Então, a conclusão que eu tinha comentado, né? O menor valor da tarifa é negativo, o que é provavelmente um erro. E o maior valor é 10, é um número mais de 10 vezes maior, né? Nem 10 vezes maior, é muito mais de 10 vezes maior. Acho que são 20 vezes maior, né? Que o terceiro quartil, que é 65%. E tem alguém com a idade, isso eu não tinha visto a idade, tem alguém com 133 anos e não faz muito sentido, porque a pessoa, a informação e informação talvez relevante para vocês, pessoal. A pessoa mais velha que ela já viveu, ela viveu 122 anos. Então, não faz sentido ter alguém lá com 133 anos. Não faz sentido em nenhum lugar. Então, com 0,4 anos faz, pode ser um bebê, mas com 103 anos não faz nenhum sentido. Esse verbete não aqui, peraí, bora ver esse verbete aqui. Aos 122 anos, é isso mesmo. Então, não faz nenhum sentido. São as duas informações aqui que não fazem sentido. Valores negativos, o valor muito alto o valor negativo de taxa de tarifa, o valor muito alto da taxa de tarifa e a idade de 103 anos. Então, o que a gente vai fazer com esses dados? Vamos primeiro dar uma olhada nos dados. Vamos primeiro ordenar os dados, do maior para o menor, do menor para o maior, e ver os cinco maiores idades e cinco menores idades. A gente vai olhar aqui, ó. As cinco maiores idades são 71 a 133. Essas idades aqui fazem total sentido, essa aqui não. E as idades menores, todas elas fazem sentido, porque são bebês, provavelmente, tem menos de um ano. No caso da colunidade, acho que só o 133 faz algum. Parece errado, né? É o único valor que parece errado. Então, o que é que a gente vai fazer? Similar, porque ele vai considerar como se fosse um valor nulo, né? Um valor que ele não sabe o valor real. Alguém preencheu errado? Qual o valor real? Tem uma pergunta aqui do Paulo. Desculpa, Paulo. É, Professor, por que criou o trem 2 excluindo a coluna CAB? Volta lá. Desculpa, não tinha visto, tá, Paulo? É, Vamos lá. Por que eu criei o trem 2 quando a coluna CAB? Porque a CAB, ela só tinha 22% dos dados. Então, cadê? Aqui. Então, duas coisas que eu não poderia fazer. A CAB era um valor e similar ao ID do passageiro, é o ID do quarto, né? Como se fosse o número do quarto. Então, se eu tinha 20% de dados preenchidos, 22%, eu não tinha como fazer um imputation, né? Substituir os dados faltantes pelos dados da maioria, porque a maioria era faltante. Então, o imputation eu não poderia fazer. E se eu simplesmente ignorasse, excluísse essas linhas com dados faltantes, eu ia perder 78% dos dados. Então, a coluna CAB era um problema. Eu não tinha dados suficientes para usar ela. Talvez ela fosse dado interessante, talvez. Mas eu não tenho dados suficientes dela. Eu só tenho 22% dos dados. Por conta disso, porque a maioria dos dados da CAB é faltante, eu simplesmente excluí a coluna. É uma coluna que não tem dados suficientes para poder nem completar ela e nem excluir os dados faltantes. É muito dado que falta. Agora a pergunta, por que eu criei uma nova variável? O motivo de eu criar uma nova variável é simplesmente por não querer poluir o dataset inicial. O dataset inicial continua não poluído e eu criei um novo dataset para isso. Às vezes é importante fazer isso. Nesse caso eu não precisava, tá? Eu podia substituir, porque provavelmente eu não vou usar esse dataset novamente. Talvez no final, só para comparar, mas minha ideia é continuar com o dado sem o CAB. O CAB não vai ser usado aqui. Eu respondi a pergunta, Paulo. Fez sentido? Valeu. Vamos lá. Continuar. A gente estava aqui. Ok, então só o 133 é o dado problemático. Então ele vai considerar que ele não tem esse dado. É um dado também como se fosse um dado não preenchido, um dado nulo. Por quê? Porque alguém preencheu errado e ele sabe lá o que a pessoa queria preencher. Ela poderia querer preencher 33. E eu sei se foi isso. Ela poderia querer preencher 13. E preencheu 133. Podia ser qualquer coisa. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Pegar o dado que agora da def train novo, né? Só para contextualizar, o def train novo é porque eu carreguei de novo o def train. Eu carreguei daqui e continuei do dado do checkpoint que eu parei. Eu salvei o def train 2 do checkpoint e continuei agora com o def train carregando de novo o dado que eu tinha salvado.
Então, o que eu vou fazer agora é substituir a idade. A, a idade que é 73, usando esse comando aqui, ó. O lock é um comando que eu posso fazer o seguinte. Eu posso especificar um valor específico de um... Especificar um valor específico, mas é isso. É especificar um valor de uma coluna, dizer que coluna é, e com esse lock é como se fosse um localizador, olha, localiza esse dado, e substituir ele por valor, com esse igual. Então, eu vou atribuir ao valor, que é a idade de 133, vou substituir pela média. É isso que eu vou fazer agora. Então, agora, quando eu for olhar os valores de... Ah, agora são outros valores, né? Eu resolvi a idade, e agora, quando eu for olhar o valor de idade, vou olhar de novo, tá? Agora, o 133 desapareceu. Foi substituído pela média, que é 28 ponto alguma coisa antes. Então, agora, idade não é mais um problema, vamos para a tarifa. Novamente, eu vou aqui olhar o valor de tarifa. Os cinco maiores valores são 500 alguma coisa, 512 alguma coisa, mas tem esse 5.012. Eita, esse 5.012, esse aqui, na verdade, dá para saber, né? A pessoa sem querer digitou esse zero, porque era 512 e aqui tem 5.012. No caso do maior que 5.000, o pessoal esse notebook está fazendo a substituição pela mediana. É, por que está fazendo pela mediana? Agora tem dois motivos aqui, tá, pessoal? É porque ele não mostrou, mas agora dá uma olhada aqui na mediana e na média. A gente não olhou, mas isso aqui é importante, tá? Bora olhar a mediana, bora olhar a média. Tá, esqueci do tempo. Ó, a mediana é 14 e a média é 37. Eita, por que a média é tão mais alta que a mediana? Um dos motivos é que a gente tem um valor de 5.000. Esse valor aqui eleva a média bastante, tá? Então, nesse caso, esse valor está atrapalhando os outros valores, atrapalhando o cálculo da média. Nesses casos, que ele tem valores espuros muito grandes, a gente costuma usar a mediana porque a média é interferida, não é alterada por causa dos valores espuros. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai pegar calcular a mediana e substituir, usando a mesma função lock, né? Olhando os valores que são maiores que 5.000. Nesse caso só tem um, tá? Eu podia usar o igual igual aqui também, igual a gente fez aqui. Igual a esse número aqui. Mas eu vou usar. Pegar os valores que são maiores que 5.000, da coluna fé, e substituir pela mediana. Eu sei. É uma coisa que eu tenho conhecimento. Eu vi aqui o maior valor e sei que 5.000 era para ser 512. Eu podia, em vez de substituir pela mediana, substituir por 512. Faria até mais sentido. Eu não tenho certeza, né? Eu não tenho certeza se é esse valor, mas, rapaz, eu tenho quase certeza. Como cientista de dados, olhando para isso aqui, eu chegava aqui, poxa, eu sei que o cara digitou o zero errado, né? O valor tá igualzinho depois da vírgula, antes da vírgula. Não faz sentido não ser isso. Eu mesmo substituiria dessa forma. Agora, os valores menores que zero, porque provavelmente a pessoa entrou de graça, não sei. Pode ser criança, jovem, tem algum motivo. E de graça faz sentido, valor negativo não. Negativo, beleza, substitui pela mediana. Então, eu vou adotar essas duas posturas. Eu não vou substituir esse valor grandão pela mediana. Não faz sentido, eu sei qual seria esse valor. É a decisão de vocês, assim, decisão dos cientistas de dados, mas para mim, substituir esse valor por eu sabendo quanto custa a mediana, quanto vale a mediana, né, que era. Acho que eu sabendo que. Eu sabendo que. Eu sabendo, desculpa, pessoal. Eu sabendo que a mediana é 14. É, e eu vou substituir o valor que era para ser 512 por 14, não faz muito sentido. Agora, bora dar uma olhada aqui nos 5 maiores valores de 50 anos. Agora, os 5.000 por 512, e agora a gente não tem mais valor negativo. Então, resolvemos o nosso problema. Para o caso de outliers, remover os outliers. Então, nesse caso, a gente fez alguns processos interessantes, né? A gente visualizou todas as informações dos dados numéricos, viu quais são os dados numéricos contínuos, que são esses aqui são dados numéricos também são, mas são dados categóricos.
O ID do passageiro não quer dizer nada. Sobrevivência é um dado sim ou não, um dado categórico. E a classe da passagem também é um dado que só tem um, dois e três. Não dá para ver aqui, mínimo um, o valor segundo, o segundo menor valor 2 e o maior valor 3. Então isso aqui tá tudo certo. Os outros valores que são possíveis problemas. A gente já viu quais são os problemas e corrigindo. Então essa foi a etapa de remoção de outliers, pessoal. Vou salvar também esse checkpoint em um arquivo CSV novamente. E vamos lá, pessoal. Você tem alguma pergunta do que a gente fez até agora? Nessa parte de remoção de outliers? Tem alguma dúvida, pode perguntar. Remover outliers é importante não só para treinar modelos, como para visualizar os dados. Logo mais, se a gente tivesse uma visualização com os dados de 5.000, eles vamos supor que a gente fosse plotar uma reta, uma regressão linear desses dados. Aí a gente ia ter um, um gráfico que vai até 5.000, né, no eixo Y, sem necessidade, porque o maior valor deveria ser 500. Então atrapalha até a visualização, até a escala dos dados, o outlier atrapalha. Ia ter um valor lá, abaixo do zero, então teria que ter o range do valor de y no gráfico. Teria que ser menos, sei lá, menos 11 até 5.100, por exemplo. Então, isso aqui atrapalharia muito o meus dados. Como agora, o dado vai de 0 a 520. É muito mais limpo, né? Na hora de ver os dados vai ser muito mais limpo. Então, agora a gente vai para a última parte desse notebook, dessa parte de tratamento de dados, que é Feature Engineering. Basicamente vamos criar novos dados a partir dos dados que tem. Feature Engineering, como tem aqui dizendo, não tem nenhuma receita de bolo. A gente vai ter que ter algum conhecimento do problema que a gente está tratando para saber que certos dados combinados revelam outras informações. Primeiro de tudo, bora carregar os dados e dar uma olhada na cara deles, como eles estão agora. A gente tem aqui, carregar as duas primeiras linhas, do reto. A gente tem aqui o ID do passageiro, se ele sobreviveu ou não, a classe dele, primeira, segunda e terceira, o nome. O nome não é importante, não. O nome cada um tem um nome, não é importante para analisar o dado. O sexo também não é importante, provavelmente não é importante. Idade, a idade provavelmente talvez seja, quanto mais jovem, mais chance da pessoa conseguir ter mobilidade, de se mover até o bode, até o ponto de fuga. Número de familiares, provavelmente não é importante, talvez seja. O número de familiares imediatos que estão com ele, né? Aqueles aqui não tem nenhum, que estão com ele, no caso, né? Número de familiares distantes que estão com ele, número de familiares imediatos que estão com ele. Número da passagem talvez não seja importante. E valor da passagem, e se embarcou ou não. Embarcou ou não é bem importante. Não, onde embarcou. Aonde embarcou não faz nenhuma diferença, provavelmente. Mas a gente vai avaliar isso já já. Assim, não vai avaliar exatamente, mas em algum momento ó, a gente pode olhar um notebook. Alguém que treinou um modelo para prever informações disso aqui e a gente pode avaliar. Mas o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai primeiro para informar dados categóricos e numéricos. Eu não sei se vocês fizeram isso. Pessoal, me respondam isso aí. Vocês, quando usaram machine learning, provavelmente vocês fizeram, mas vocês transformaram dados categóricos em numéricos para treinar esses modelos? Pronto. Isso é. Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Gabriel disse que fez. Ah, sim, sem problema, Paulo. Transformar dados categóricos e numéricos é bem importante. Provavelmente você viu com Klerner sobre como as redes neurais são treinadas. As redes neurais, todas elas, nem todas são treinadas da mesma forma, né? Mas todas elas têm uma coisa em comum, que é uma função de custo. A função de custo, ela basicamente é a diferença entre o que sua rede previu durante o treino e uma diferença, né, calculada de alguma forma, com alguma métrica, entre o que sua rede previu durante o treino e o valor real que ela deveria prever. Quando a gente fala de dados categóricos, cada categórico, principalmente se a gente for em categorias numéricas, é muito enganoso. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem categorias de 1 a 10. Se a categoria era 10, você chutar a categoria 1, aí você errou por 9.
Um exemplo, assim, um exemplo errado. Mas se a categoria era 10, você chutou a categoria 9, você errou por um, significa que se você chutou a categoria 9, você errou menos? Não. As categorias são de 1 a 10, mas não significa que o 9 está mais perto de 10, nem nada disso, né? Só significa que ele tem 10 categorias, que são igualmente distantes. Se a gente errar uma categoria, o erro é igual, não importa qual seja a categoria. Então, por isso, um processo que a gente faz, a gente vai ver agora, viu, Paulo, como a gente faz. É, um dos processos, existem outros, tá? Mas um dos processos se chama One Hot Encode. O que é isso? É a gente substituir. Por exemplo, vamos pegar um caso concreto. Aí tem a coluna embarcou ou não. Não, onde embarcou, né? Onde embarcou são três classes. São três classes. Eu vou dar uma aqui para vocês. Ó, aí tem as três classes, tem aqui o número de cada um. Mas, como eu falei, errar se a categoria for S e você errar para C ou Q, o erro é o mesmo. Então, eu tenho que transformar essas categorias em valores numéricos que são equidistantes entre si. O melhor jeito de fazer isso, é um jeito bem comum, é transformar isso em one hot encoded, são valores são vetores com zeros e uns. Por exemplo, a categoria S vira 1, 0, 0, 1, 0, 0. Categoria C vai virar 0, 1, 0. E a categoria Q vai virar 0, 0, 1. Com isso, essas três categorias elas são equidistantes. O que é que significa equidistante? Se eu subtrair esse vetor desse, a distância entre as categorias é a mesma de que eu subtrair esse vetor desse. Com isso, o erro, quando for colar uma função de erro, e dentro da função de erro vai ter o erro não só, vai ter erros diferentes, né? Ou quando for fazer cálculos com isso, é, isso vai garantir que os pontos são equidistantes. Isso é um ponto, tá? Isso é um ponto. Geralmente, quando essa coluna é a resposta, né, o target, que a gente está querendo prever, isso é mais importante. Isso garantir que elas são equidistantes. Outro ponto, outro ponto é fazer com que ela vire uma categoria numérica. Aqui era S, C e Q. São categorias, não são números. Eu garanto aqui que são números que uma rede neural consegue usar. Vetores são valores numéricos que a rede neural consegue aprender. Aí essa é outra parte e outro motivo que a gente está fazendo. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui e vai criar novas colunas. Então, vamos lá. A gente tem aqui o GetDummies. Ele faz uma coisa parecida com isso que eu mostrei. Só que em vez de substituir valores de cada uma dessas classes por esse valor, como ele está tratando de colunas que têm uma informação só e não são arrays, porque ele treinar redes com arrays é um pouco mais chato, a gente vai usar o getDummies. O getDummies vai atribuir três novas colunas, né? Para cada classe vai ter uma coluna, por exemplo. Em vez de ser assim, a gente vai criar três novas colunas. A coluna S, a coluna C e a coluna Q. Em vez de ter uma coluna só para embarque, como a gente tinha antes, ele vai ter três colunas. Aí vai ser zero onde não for a classe e um onde for. Que na prática é a mesma coisa que eu mostrei, né? No caso, as três colunas juntas viram aquele vetor que eu tinha mostrado antes. Vou ver isso aqui. Isso aqui vai ser traduzido pelo getDummies nisso aqui, ó. Em vez de ter isso aqui, ele vai ter isso aqui, que na prática é a mesma coisa. Então, que em vez de uma coluna só com um vetor como resposta, ele vai ter três colunas com cada um um número. Então, vamos lá. Ele vai usar o getDummies. O getDummies, vamos fazer por partes, que eu acho mais interessante. Isso aqui. Pegou aqui primeiro isso, embora ele olhar nessas novas colunas. Como eu falei, a gente criou três colunas novas, ó. C, Q e S.
o valor um só aparece quando aquela linha pertence àquela classe. Ou seja, se a linha era se embarca, era da classe, no caso S, vai ter um, como é o caso da primeira entrada. Você vê aqui, ó, a primeira entrada era o embarque da classe S. A segunda entrada da classe C. Então, se a gente olhar aqui, quando a gente usou o getDummies, a segunda entrada da classe C. Então, só a coluna C tem um. E assim por diante. Então, a gente pegou isso aqui, que era um valor categórico como uma letra só, transformou em três colunas numéricas, né? De zeros ou uns. A gente vai pegar essas novas colunas e vai concatenar com o nosso dataset. Agora, bora dar uma olhada como ficou. Agora ele tem as colunas que a gente tinha antes, e a gente tem três novas colunas, C, Q e S, que vão mandar o embarque em valores categóricos. E agora a gente vai, e já que a gente tem informação duplicada, assim, o embarque não pode usar. A informação categórica, que além de ser categórica, é categórica como uma letra. Então, a gente vai tirar esse dado. Esse dado não é mais interessante, a gente vai substituir ele por valores numéricos. Então, a gente chegou aqui e substituiu ele por valores numéricos. E vai fazer a mesma coisa para outras classes. A gente vai fazer para a classe passageiro, que, se a gente lembrar como era, a classe passageiro é um 2 e 3. É muito similar a, ao, ao Embarked, né? São três classes, só que em vez de ser S, C e Q, é um 2 e 3. Tá, aqui, ó. E aqui, um, dois, três. Mas são três classes. A resposta vai ser a mesma. Criar três novas colunas. As colunas vão ter o nome não muito criativo de um, dois e três. Isso não é muito legal, mas é o que vai acontecer. E no caso de sexo, bora dar uma olhada no value counts. Tem aqui o masculino e feminino. Então, ele tem essas duas categorias. Então, ele vai criar cinco novas colunas. Três para classe passageiro e duas para sexo passageiro. Vamos lá. Vai adicionar. Ó. A gente já adicionou e, ao mesmo tempo, já dropou as colunas originais. Então, a gente tem aqui, ó, coluna C, Q e S, a coluna um, 2 e 3. Péssimos nomes, eu não sei. Se fosse eu, né, eu renumeraria as colunas no futuro. Por quê? Porque daqui a, sei lá, se eu fosse olhar de dataset que eu trabalhei, o que é um, 2 e 3? Eu podia mudar para classe um, classe 2, classe 3, é uma coisa que eu entenderia. Até o CQS também é meio confuso. O Family meio faz mais sentido, mas os outros têm nomes péssimos. Sempre pensem em dois nomes, porque o eu de vocês do futuro vai olhar o seu dado novamente. Lembre sempre disso. E agora a gente vai salvar de novo esses dados. Então, o que a gente fez, pessoal? A gente transformou todas as informações categóricas em dados numéricos. E a gente fez usando o getDummies, que na verdade é uma implementação para gerar colunas de uma coisa que a gente chama de one hot encoded, que é o que eu fiz aqui. Aí vocês podem pensar, assim, pensando por alto, vocês pensariam em alguma limitação que esse tipo de representação tem? O que é que vocês acham? Pode ser qualquer coisa, o que vem na cabeça de vocês. Qual o problema de representar os dados assim? Existe um problema assim. Vamos lá. Vamos supor que eu tivesse uma classe que fossem 37 categorias. O que ia acontecer? Ia ser geradas 37 novas colunas. Olha, ele só tinha nem 12 mais, né? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Tinha 10 colunas. Tem que adicionar mais 37. Quintuplicar o número de colunas. Uma rota encode tem essa limitação. Exatamente, é uma limitação. E não é incomum, tá? Assim, às vezes, depende do tamanho do dataset, do tipo do dataset, e você ter variáveis que tem mais de uma classe, ter 10 classes, não é incomum. Vou dar um exemplo para vocês. Como vocês acham, o ChatGPT considera palavras como classes? Imagine.
Pega o dicionário. Imagine você pegar o dicionário e cada palavra que tem no dicionário você considera uma classe. Quantas colunas você teria? É um problema muito assim, terrível de lidar do One Code. Então, assim, se o ChatGPT ou outro modelo de linguagem usassem o One Encoding somente, assim, eles usam para algumas coisas, tá? Não é tipo, nunca vou utilizar. Não, esse eu uso. Aqui, por exemplo, uso muito prático. Mas existem outras formas de representar os dados numericamente. Não precisa representar categorias sempre com One Encoding. Mas, dito isso, é uma forma simples e uma forma que, para dados como esse que a gente está vendo aqui, funciona muito bem. É, vamos lá. Parei. Pronto, salvei aqui. Gerei algum features. E você tem alguma pergunta, pessoal, por agora, daqui desse Feature Engineering? Certo, né? Então vamos lá. Feature hashing. Isso aqui é uma coisa que não é muito comum de acontecer, tá, pessoal? O feature hashing é semelhante ao one-hot encoding, mas ela limita o número de colunas para um tamanho fixo. Olha aqui. Já resolve um dos problemas. Isso aqui é outra forma de fazer, usando uma função de hash para definir qual das n colunas vai cair em uma determinada categoria de uma coluna. Com isso, podem haver colisões, mas espera-se que sejam poucas e a evidência empírica que o desempenho é pouco afetado comparado ao autoencoding. Então, vamos ver aqui outra forma de fazer, tá? Agora a gente vai fazer com hash, em vez de usar algum autoencoding. Eu recomendo assim, sempre que possível, o autoencoding é um jeito fácil de entender, mas existem outras técnicas, né? Técnica, hoje em dia, um pouco mais avançado seria embeddings, que já a própria rede neural aprende a como apresentar o dado numérico de forma mais eficiente. Mas vamos aprender duas aqui, né? Que foi o hot code e agora bora fazer hashing. E o hashing, a gente tá carregando aqui antes do hot code, então ele nunca tá carregando esse último dado que a gente salvou. Esse aqui é o dado que a gente salvou com o hot code. Agora a gente vai ver outra forma de fazer. Vai usar essa hashlib. A hashlib, a gente está interpretando que é uma função que para cada coluna, a gente vai ter restos associados. Vamos lá. O resultado disso aqui. E está aplicando a função diretamente, ó, a gente está pegando a função rest function. A gente vai passar, a gente só está vendo como funciona o hash, tá? Ele não está usando essa função ainda. Ele está aplicando a hashlib nesse animal rato e vendo qual é o resultado. Então, ela está transformando esse animal rato, que era um string, em um hash. O hash é um valor numérico qualquer. Agora, como isso vai funcionar para nossos dados? Vamos lá ver. A gente vai transformar nosso dataset tem um dicionário. Então, ele tem aqui. Ele não vai pegar só as duas primeiras linhas, mas ele transformou nosso dataset em dicionário. Nosso dataset dos dados categóricos, tá? Ele pegou os dados categóricos, transformou em dicionário. E, se a gente for olhar a cara do dicionário, deixa eu mostrar a cara dele completa, não só duas linhas, faz isso aqui. Agora é um dicionário, né? Mais um dataset. Diferença é só o tipo de dado, né? E agora a gente só está olhando no dicionário, está olhando as três variáveis que a gente transformou em um hot code, tá? Que é sexo, se embarcou ou não, de onde embarcou, na verdade, e qual é a classe do passageiro. A gente transformou isso em dicionário. Por que transformou em dicionário? Porque a nossa função aqui é ler dicionários. Ler dicionários e como que ela vai fazer com dicionários. Vai olhar o número, olhar algumas colunas e vamos ver o que acontece com as colunas. Ó, ele pegou esse dict de categorias, passou para a função. O número de colunas que ele tem são quatro, né? São quatro colunas. Não, são três. Não, o número de colunas é o número de colunas que a gente vai ter no final. A gente já passou para essa função. O número de colunas que a gente quer ter
E com isso, a gente passou os dados do dicionário de categorias e isso foi retornado para a gente. Então, usando o hash, que não está no escopo dessa aula, como faz o hash, a gente transformou o dicionário de dados categóricos, cada linha foi transformada nisso aqui. É um pouco mais eficiente que o hot encoding. Por exemplo, se eu poderia definir como só duas colunas a mais. Então, para olhar todos os dicionários de categorias, e eu quero cada linha do dicionário de categorias, eu vou imprimir como é o hash dela. Então, ó, essas quatro colunas aqui, esse dicionário aqui, na verdade, cadê? Tá? Vamos lá por partes. Esse dicionário aqui, de categorias, e tinha cada linha desse dicionário, cada entrada, na verdade, né? Era uma linha do dataset com as três categorias que a gente quer transformar de categórico para numérico, e nossa função de hash. Então, deixa eu, deixa eu, nossa função de hash pegou cada uma dessas linhas e transformou nisso aqui. Transformou numa função em dois números só. Então, isso aqui é o que a gente tá usando a função de hash para isso. É uma forma alternativa de não fazer um hot encoding. Novamente, qual é o problema? Rapaz, eu não sei interpretar isso aqui. Como que essas três variáveis categóricas, o que é que isso aqui, ó, significa para ele? Como é que eu saio daqui? Como é que eu sei que. Deixa eu ir para o outro, né, no caso. Deixa eu chegar aqui. Como é que eu sei que isso aqui significa isso aqui? Não tenho como saber diretamente. É um dado, assim, codificado. O hash é mais ou menos isso. O hash é uma forma de. Ah, qual o benefício de usar isso? O benefício é você ter menos colunas. Menos colunas, você consegue, sei lá, transformar essas três colunas em duas. Com o hot encoding, eu sabia que eu ia para sexo ia ter duas colunas a mais, para embarcar ia ter três, e para classe passageiro ia ter mais três. Então, a gente ia ter oito colunas a mais. Se for transformar essas três variáveis categóricas em variáveis numéricas. Se eu for usar o hash, com a função que foi fornecida. Deixa eu apagar isso aqui. Com a função que foi fornecida ali em cima, essa função aqui. Vamos lá para ver o que essa função faz. Ela pega todas as colunas que eu tenho, ela pega todo o meu dicionário de colunas categóricas, e eu passo para essa função o número de colunas final que eu quero, e ela vai fazer essas transformações aqui usando esse hashlib, que transforma vários valores que eu tinha de categorias em valores numéricos de forma inteligente. E a saída é o número de colunas que eu disse para ter. Em vez de ter oito colunas a mais que One Hot Encoding forçaria a gente a ter, eu vou ter. Pode perguntar, Gabriel. Uhum. Mas mas só um número? Tipo, você usava um número como uma categoria? Então, não, enfim, você lembra pronto, a casa passageiro. A casa passageiro era. Cadê? A casa passageiro era valores um, 2 e 3, né? Já eram números. Você lembra disso? Mesmo assim, eu transformei ela em uma rota encoding. Às vezes, dependendo do modelo que você treina, você consegue fazer uma abstração que ele consegue fazer isso automaticamente. Mas deixar as variáveis como números prejudica, assim, não com números assim, um, 2, 3, 4, 5, 6, etc., prejudica a eficiência do seu treinamento, geralmente. Geralmente não é interessante você deixar 1, 2, 3, porque, por exemplo, aqui já é 1, 2, 3. Então, teoricamente, eu não precisaria fazer isso, mas deixar como um, dois e três prejudica treinamento, porque as classes não são equidistantes.
Esse é um ponto importante. Quando a gente fala de tratamento de dados, tem duas razões, né? Uma razão pode ser só explorar os dados, aí o que você falou está perfeito. Mas se a razão for treinar um modelo de IA, aí não é interessante deixar como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Fez sentido, Gabriel? Assim, você pode fazer. Pode escolher. Pode falar. Entendi. Depois ele pode dar uma olhada no problema. Pode ser que aplicando o de código melhore. Pode ser que não. Depende do problema. Isso aqui é uma prática comum. Quando eu falo comum é assim, geralmente as pessoas fazem isso porque tende, como eu falei, a melhorar o resultado. Nem sempre vai melhorar, mas tende a melhorar. Outra coisa, assim, voltando para o hash, qual a vantagem do hash? É que a gente consegue determinar o número de colunas que vai ser o resultado. Aí, ele está usando o hash aqui. O hash é uma maneira, digamos assim, uma maneira. É, não é o Excel que eu queria dizer. Hash é um método matemático. A gente consegue calcular o hash de uma forma matemática. A hash que ele está fazendo aqui é matemática. Não é uma matemática tão simples, ela faz algumas coisas meio complicadas aqui, mas é matemática. E os métodos mais sofisticados não usam matemática, todos usam matemática, mas usam aprendizado de máquina, geralmente, para você fazer um- uma transformação de categoria para números um pouco melhor. O ChatGPT usa o que a gente chama de subword tokening, é uma coisa bem específica para palavras. Enfim, então a vantagem do REST seria isso. Ele consegue determinar o número de colunas que ele vai criar e usa, bora dar uma olhada, ele criou aqui 4 novas colunas, aquelas 3 categorias, em vez de virarem 8, que eles usariam um hot encode, viraram 5 novas colunas. É uma forma de fazer. É uma forma que eu nunca usei, na verdade. Essa é a primeira vez que eu estou tendo contato com o hashing. Eu geralmente uso encodes, que o encoding é uma outra forma de fazer. Ou, se o problema for como esse, que permite um número de variáveis controlado, eu uso o on-hot encoding. Mas o hashing parece interessante. É uma coisa que dá para explorar. Aí, ó, as 4 novas colunas. Só que o embarcado continua aqui, porque não foi eliminado. Estou embarcado, tudo no sexo, tem que ser eliminado de dados. Foi o que faltou aqui. Para pagar. Pagar. Ele não quer salvar os dados. E já transformou os dados, ele joga fora. Aqui, opa, mais um embarcado. Pronto. Aí teria 4 novas colunas, que é a informação que tem nelas continha a informação dessas três. Problema. Não falta a mínima ideia do que essa primeira linha quer dizer em relação a essas 3 colunas originais. Vantagem de ter menos colunas. Esse é o pesos e ganhos. E por último, antes de ir para o intervalo, a gente vai falar de normalização e feature scanning dos dados. Aí, novamente, a gente falou de uma rota encode, transformar dados categóricos em, em números, de forma que eles sejam equidistantes para facilitar o treinamento da rede, mas a gente vai fazer uma coisa agora. Vamos pegar o nosso dataset com hash, que a gente já transformou, e vai fazer uma coisa que se chama normalização. Aí, e feature scanning. O que é normalização, pessoal? Normalização é você pegar os dados, principalmente numéricos, transformar eles em dados variando de 0 a 1. Aí, por que isso? Principalmente porque você geralmente tem dados de natureza diferentes, por exemplo, idade e. Deixa eu ver outra coisa aqui. Pronto, pode ser taxa, né? A taxa e a idade têm valores bem diferentes um do outro, mas eu queria um valor mais diferente. Vamos supor que a taxa fosse na casa dos milhares de reais, né? De dólares, seria mil dólares, por exemplo.
Quando você tem valores que são muito diferentes, isso influencia o treinamento da sua rede neural, geralmente. Por quê? Porque alguns dos pesos vão ser mais sensíveis devido à ordem de grandeza do seu dado. E como é que eu evito isso? Uma forma de evitar é normalizando os dados. Pegar o dado e normalizar. Significa subtrair o desvio padrão e dividir pela média. É uma forma de fazer isso. Ah, eu tenho que calcular isso. É uma forma de fazer, mas existe uma biblioteca, que é o Scikit-Learn, uma biblioteca bem famosa de Machine Learning, que tem a parte de pré-processamento. Ou seja, a gente consegue pegar os dados, por exemplo, de idade, aqui é um dado de idade. A gente vai pegar os dados e transformar eles em dados diferentes. E tem algumas formas de transformar. A gente tem o min-max, que é entre valores entre 0 e 1, e tem o normalizar os dados, que é transformar eles em dados normalizados, que é quase isso, mas isso aqui tem a ver com o que ele subtrai do desvio padrão, subtrai do desvio padrão e dividir pela média, isso é normalizar. Mudar esse cara de 0 em 1 significa pegar todos os dados e dividir pelo maior valor, onde o maior vai ser 1 e o menor vai ser 0, 0 no caso, vai dividir pelo maior valor e subtrair pelo menor. Então, tem uma diferença aqui. Normalizar é subtrair a média pelo nível padrão e min-max, né, é transformar entre 0 e 1, dividindo tudo subtraindo o menor valor e dividindo tudo pelo maior. Assim, o maior valor tem tamanho 1 e o menor valor vai ter tamanho 0. A gente pode dar uma olhada aqui em como esses dados vão ficar. Ó, a gente tem aqui dado normalizado, original, de idade, por exemplo, né? O dado de idade original era entre 0 e 80 e poucos anos. O dado normalizado, que o normalizado, como é subtrai da média, subtrai de padrão dividido pela média, subtrai da média dividido pelo padrão contrário, subtrai da média dividido pelo padrão, ele é um pouco maior. Ele não está preso entre o 0 e 1. Mas o normalizado, o escala entre 0 e 1 está, que é o min-max. Então ele tem essas três categorias. E com isso, né, a gente faria essa transformação tanto para a idade quanto para como para taxa, que são principalmente os valores não normais que a gente tem aqui, que são valores que variam bastante. Então, é um processo que a gente geralmente faz para valores numéricos. E se a gente fosse treinar alguma coisa, outra coisa que não está sendo explorada aqui, mas a coluna nome não faz nenhuma diferença, e nem a coluna ticket. Então, são valores não numéricos que a gente não fez nada com eles. Então, outra coisa que a gente faria aqui, mas por hora, eu queria acabar aqui com a parte de tratamento de dados. E o que é que vocês acham, pessoal? Tem alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Podem fazer outras perguntas também, como o Gabriel fez. Se tiverem dúvidas em relação à normalização, do porquê a gente faz alguns processos, podem falar. Aí, se ninguém tiver dúvida, a gente vai para um rápido intervalo. Por enquanto, tudo certo para mim. Sério, Gabriel, valeu. A gente vai para um rápido intervalo até as 4h45, né? Porque a gente tarda um pouquinho. E volta logo mais, que eu vou falar um pouco, introduzir a parte do plotter. É, não entendi, desculpa. 8 ou 10? Não entendi, como assim? Onde? Não entendi. 10 centímetros onde? Então, pessoal, um minutinho ainda.
Bom, pessoal, voltando, né, agora. Já deu nosso intervalo de 20 minutos. É, deixa eu corrigir isso aqui logo. Tá aqui com introdução e tudo errado. Agora a gente vai ver um pouquinho de Mato Livre. Hoje, pessoal, não estou me sentindo muito bem. Aí, essa parte de exercícios, eu vou introduzir o notebook dos exercícios e falar um pouco dele, mas eu vou deixar para vocês fazerem e mandarem dúvidas para mim aqui. Eu vou ficar aqui logado, mas eu vou responder as dúvidas enquanto vocês tiram elas comigo. Não vou como eu estava fazendo, fazer ativamente tudo, mas eu vou introduzir o assunto com vocês. E só lembrando, vou mostrar aqui para vocês. A gente tinha na última aula, que eu não acabei, que eu também vou deixar vocês terminarem para estudar, né? E tinha um notebook do Kaggle da última aula, que era esse aqui, vocês lembram? Esse material já está esse material da aula um tá no Classroom, e vocês podem ver também esse da aula 2 a seguir, eu vou colocar também. Se quiserem estudar e continuarem esse notebook agora, vocês podem continuar. Mas eu vou falar um pouco da parte de Matplotlib agora. Vocês lembram aquele PLT que era o PyPlot? O PyPlot é uma parte do Matplotlib. Basicamente, o pessoal estava fazendo isso aqui, mas o Matplotlib é a biblioteca principal. O PLT se refere a uma parte dela, que é o PyPlot. Esse tutorial aqui, ele fornece para vocês insumos básicos de como usar o Matplotlib para fazer uns gráficos simples, sim, incluindo também gráficos de barras, gráficos pizzas, etc. O gráfico de barras é bem importante, geralmente, para a gente ver distribuição de dados. A gente já usou ele algumas vezes aqui já, né, nessas duas aulas, né? E a gente vai ver agora outros tipos de gráficos. Por exemplo, a gente tem o gráfico, a gente consegue gerar imagem usando esse linspace. O que o linspace faz? Ele gera número de pontos, dá para ele um intervalo numérico, né, 0 a 9, e diz quantos pontos você quer gerar. Aqui 0 a menos 90, diz quantos pontos você quer gerar. A gente vai fazer isso aqui para o NumPy para gerar esses dados, e a gente vai plotar esses dados. O PLT-plot, eu acho que vocês já usaram provavelmente, basicamente pega os valores de x e y, coloca no eixo x e no eixo y e faz um gráfico simples de uma linha, né? A gente fez aqui o line space de valores de 0 a 9, 10 valores de 0 a 9, tipo 0, 1, 2, 3 até o 9. E a gente pegou 10 valores de 0 a menos 90. Então a gente pegou 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 até o menos 90. A gente pegou esses valores, criou dois vetores, x e y, e plotou eles aqui usando o plot. O legend, ele basicamente está falando, a legenda está dizendo que vai inserir uma legenda aqui nos dados. Aí que legenda é essa? Basicamente foi o label que te deu. Label a gente chama de etiqueta, né? É a etiqueta desse gráfico. A gente pode plotar mais de um gráfico, tá, pessoal? Se quiser plotar aqui, é uma hipótese, não vai ficar legal não, que eu vou fazer agora, tá? Eu vou plotar YX. Botou um parênteses. Dados trocados. Aí não ficou legal não. Ficou interessante, mas ó, ele tem um valor que volta no X na bicicleta Y não ordenada e outro volta no Y na bicicleta X não ordenada. Ele tem dois gráficos. E cada gráfico tem um nome diferente, porque eu atribuí etiquetas diferentes para eles. Um é o primeiro, que é o dado gerado pelo NumPy, que é o azul. O azul é o mesmo gráfico que a gente tinha antes. E o segundo é trocando, que é esse gráfico laranja. Então a gente consegue atribuir legenda dessa forma. O show, a gente também vai mostrar o gráfico. Se não colocar show, se ele comentar o show, não era para ele mostrar nada, tá? Enfim, não era para ele mostrar nada. Não sei por que ele tá mostrando. Ah, ele tá mostrando por causa disso aqui. Não sei por que ele tá voltando, não. Mas em geral, o show serve para isso. O show serve para mostrar o gráfico. Esse aqui é um gráfico simples em linha, né? Geralmente ele vai usar para regressões lineares, para compreender como os dados estão distribuídos.
voltando para mutável. Esses dados aqui foram criados agora pela gente, mas podia ser qualquer dado que vocês tivessem, né? Vocês já, provavelmente já usaram o Matplotlib. O Line Space, no caso, ele... Eu me confundi, tá, pessoal? O Line Space, ele cria dados contínuos. Então, quando plota x e y, a gente está plotando, na verdade, a gente está colocando entre 0 e 9, mas são dados contínuos, né? Tipo, não tem nenhum espaço aqui na linha. Mas a gente podia usar... Não, mentira. O Line Space está gerando 10 dados, está certo isso. O plot por si só, ele gera uma linha. Ele pega os 10 dados e vai voltar numa linha. Ele podia usar o scatter também, que é um pouco diferente do plot. Eu não falei para você que tem 10 dados de x e 10 de y, então a gente vai gerar para a gente 10 pontos. Esse seria o scatter. O scatter gera 10 pontos, porque eles estão em linha. Eles estão em linha, porque a gente está usando link space. O link space gera linhas, né? Gera dados em linha. O scatter não se importa como os pontos estão. Podia estar tudo bagunçado. Nem o plot também, tá? Esses dados aqui, se eles não tivessem em linha, se eles fossem dados randômicos, eu vou ver já, eles podiam... essa linha está toda quebrada, toda ruidosa. Eu ia falar barulhenta, ruidosa. Então, já temos o scatter e o plot. O plot plota em linha, né? Como se fosse uma linha contínua. E o scatter plota pontos. Basicamente isso. Aí. É, Aqui a gente vai fazer alguns ajustes. A gente vai mudar o tamanho da figura para o padrão, vai ver diferente. Mudar o tamanho da figura. Essa aqui é uma figura um pouco diferente. Vocês vão ver que essa aqui é quadrada. Essa aqui vai ter 15 por 10, ou seja, 15 na direção X e 10 na direção Y. O ratio dela muda. O ratio que a gente chama é a resolução, né? A proporção dela muda. E agora a gente vai botar uma linha, mas a linha vai ter o label curva porque a curva vai ser a reta, né? E a cor vai ser azul claro. E a gente está vendo quanto é a espessura da linha, 3. E a gente vai botar os caras também. Em cima da linha vai ter os dados, que são os pontos, em verde escuro. E a área dele vai ser 40. Bora ver como vai ficar? Então, a gente tem aqui a linha em azul claro, que é a nossa curva, e tem os dados aqui em verde escuro. Porque os dados estão embaixo da linha, não sei. Era para ter o contrário. Mas tudo bem. Aí eu tenho um gráfico um pouco mais interessante. A gente pode adicionar também algumas outras coisas. Vamos manter essas informações, mas agora vai aumentar o número a área dos pontos verdes, o tamanho. A gente vai colocar um grid, e colocar um grid não, deixar menos espaçado esses valores, tá 0, 2, vai colocar 0, 1, 2, vai colocar menos espaçado. E vamos colocar um grid, que é uma grade, né, para a gente ver melhor onde estão os pontos. Ó, aqui tem o grid, a gente deixou aqui menos espaçado, né, em vez de ser de 0 até 2, é 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. E tem um grid, agora está bem melhor de ver. A gente sabe onde estão os pontos bem mais facilmente. E a gente pode fazer o seguinte: a gente pode ter uma lista de cores para cada um dos pontos do escada ter uma cor diferente. Não tem para que fazer isso, tá? Já é exagero, mas dá para fazer isso. Ele pode definir algumas outras coisas. Por exemplo, aqui mudou. Isso ali tamanho. Esse tamanho. 19, 50, 10. 29 elementos. Acho que é só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verdade, tem 10 elementos no X no Y. E aqui tem colocar 2 Dark Green. Bem diferentes. Ele tem tamanhos diferentes para cada ponto. Ó, os tamanhos estão nessa. Então, são esse namespace aqui. São 10 pontos, variando do tamanho de 20 a 2000. E a gente tem 10 valores de cores. As duas cores são iguais porque eu não tive criatividade. A gente tem toda essa liberdade com o Matplotlib. Qual a limitação do Matplotlib? Ele gera figuras estáticas. Essa é uma limitação importante, mas para a maioria dos casos,
O MATLAB é muito prático, assim, estou mostrando para vocês coisas simples, mas ele é muito prático mesmo. Acho que eu consigo terminar, acho que eu dou mesmo jeito de terminar essa parte aqui do plot, acho que vai ser tranquilo. Essa aqui é a nossa primeira aula de plotagem, tá, pessoal? Aqui é uma introdução bem simples, relembrando vocês. Vocês já usaram, eu sei que vocês já usaram, né, Matplotlib, mas vocês lembram os detalhes, como é que usa, tudo certinho? O que é que vocês lembram, o que vocês não lembram, vocês continuam usando? Falem aí, um pouco de vocês em relação ao Matplotlib. Vocês usaram nos últimos trabalhos de Machine Learning, de outros trabalhos, de alguma disciplina, usaram o Matplotlib para alguma coisa? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Porque tem aqui essas funções de scatter e de plot, mas a gente também tem outras coisas. A gente pode adicionar subplots, que são figuras menores. Aqui a gente está plotando uma figura só, mas a gente podia ter uma figura ao lado da outra. Por exemplo, a gente vai querer plotar agora duas subfiguras. O que cada uma vai dizer? Uma delas vai ser a curva, né, a linha, e a outra vai ser a curva também. Diferente um plot agora. Ah, está invertido. A gente inverteu o eixo. O eixo vai de 0 a -90. Nós já utilizamos o trabalho desde o módulo 2, mas não lembrava muito das especificações. Essa aqui é uma coisa que ele não usa muito, tá? Ele não especifica tanta coisa, não. Isso aqui é importante para vocês verem que é possível. Mas, eu queria gerar um gráfico com essas cores, com essas coisas. ChatGPT. Essas cores aqui que estão aqui de forma nada. Não é nada ornado isso aqui, né? Isso aqui o ChatGPT ia indicar cores, sei lá. Essas cores aqui, se você colocar no ChatGPT, ele não vai dar a cor, mas ele vai dar um hash da cor, que vai ser uma coisa assim, ó. 5, por exemplo, aqui. Isso aqui é o número de cor, por exemplo, certo? Jogo da velha, aquário 536. É um exemplo do número de cor. Estou dizendo que é o número de cor, mas ele ia dar para vocês uma escala de azuis, por exemplo. Ele conseguiria dar uma escala de azuis, em vez de ser essas cores muito diferentemente coloridas. É, então, configurações vocês podem contar com o ChatGPT. Aqui a gente está vendo isso por alto, como as configurações existem. E provavelmente vocês vão usar o Matplotlib para algumas coisas, porque ele é a ferramenta mais fácil de visualização, mais imediato. A gente vai ver outras mais complexas? Vai, faz parte, é importante, mas o Matplotlib é a primeira ferramenta. Está por dentro do Pandas, assim, é tão difundido no Python que ela está dentro do Pandas. Então é bem interessante conhecer como usar ela, como ver dados com ela. E geralmente o que a gente faria aqui? A gente colocaria os dados, né? Colocaria o algoritmo treinado para seria a nossa curva, no caso, né? A gente veria como uma curva está se adequando bem aos dados. Isso seria uma ideia. Aqui é a diferença de um gráfico para o outro, que um a gente está fazendo de -90 a 0 e outro de 0 a -90. É um exemplo do que a gente pode fazer. A gente pode ter dois gráficos do lado do outro. Aqui o que ele vai fazer? Vai novamente dar subplots, novamente espelhado. Subplot na horizontal, na vertical. Por quê? Porque como o eixo da decisão mesmo, ele não precisa. Aqui é diferente, né? O eixo X, o Y de um do outro. Aí aqui, enquanto aqui é zero, aqui é -90. No caso do X, não. Zero, o que é zero de um lado é zero do outro. Então, assim faz mais sentido botar os gráficos. É uma forma de pensar também na hora de apresentar os dados. E agora a gente vai fazer algumas coisas, né? A gente vai adicionar informações ao gráfico. A gente vai adicionar mais subplots. Aqui a gente tem 4 subplots. É um exemplo do que a gente pode fazer. Ele pode gerar 10 se quiser.
Ele pode ter vários gráficozinhos. Isso aqui eu nunca vou usar, tá? Mas vocês podiam organizar. Isso aqui é só um exemplo que pode fazer, mas isso aqui vocês nunca vão usar. Isso aqui é mais comum de usar, principalmente em figuras. Porque o Matplotlib também serve para você botar em figuras. Que figura nada mais é uma matriz, né? Isso aí vai botar figuras. Isso aqui é muito comum para comparar figuras, ver textões de figuras. Isso é muito comum. Isso aqui não. Isso aqui não sei que se vocês usariam uma coisa tão personalizada. Mas você consegue, pode ver que você consegue ter um controle muito grande do que deixar e do que apagar, né? Isso que é legal. Ó, isso aqui foi só com subplot. Tem um subplot branco aqui, um subplot todo em preto aqui. Então, dá para desenhar também no Matplotlib. Usando só essa ideia de subplot. Ó, agora o que a gente vai fazer? Agora é para valer, tá? Agora a gente vai gerar uma distribuição normal. A gente vai pegar aqui o x, e o x ele vai ser uma distribuição normal, ou seja, ele vai ser a média mais o desvio padrão vezes um valor aleatório. O desvio padrão é 20, a média é 1.000, então vai ver o que é que vai dar, o que é que isso vai dar. Ainda dá no valor de x, o valor de x são 1.900, 1.012, porque o desvio padrão é 20, então vai variar entre a média mais ou menos 3 desvios padrões, vai ser 1.940 e 1.060, todos os valores vão estar nessa faixa. Então, essa aqui é a nossa, nosso valor de x agora. Agora vamos dar uma olhada em x, mais ou menos, como é x e nosso y vai ser. A gente está plotando um histograma de x, tá? Eu vou plotar o histograma de x. Como é que plota o histograma? É o plt.hist. O que é o histograma? Não sei se vocês lembram. Vocês lembram o que é o histograma, pessoal? A gente viu alguns hoje. Vocês sabem descrever um histograma? Massa, massa. Histograma é uma distribuição de valores, né? A gente viu distribuição em relação à média. Então, o HIST é uma forma de plotar o histograma de X, que a gente sabe que é uma distribuição normal, né? Com a média de desvio padrão. Ele vai ter que ter essa cara, vai ter a média no meio, que é 1.000, e três padrões por lado com valores, três padrões por outro com valores. A partir disso, ficam bem raros valores, que são basicamente outliers. Se plotar o histograma disso, o problema aqui. Para ver. Isso aqui não existe, normal. Aqui, a gente tem um histograma de a média 1.000 e a média mais 3 mil padrões, que é até 1.060, e mais 4, menos 3, que é até 940, tem a maior parte dos valores, como a gente esperava. Então, aqui é outra forma de ver os dados. A gente pode colocar aqui também, para a gente dar uma olhada, quanto está a média de padrão, para fazer aquele gráfico que a gente viu aula passada. A gente vai pegar aqui, vai fazer o histograma e vai adicionar a média de padrão como texto, para ficar mais fácil de ler. Esqueci o nome, essa variável não existe. Aí tem aqui a média de padrão. Está escrito aqui para o leitor ver que tem a média aqui no meio e tem a desvio padrões por lados. Então, ó, quando ele plota o histograma, a gente tem alguns valores, né? A gente tem pets, bins e n. O n é um retorno do PLT HIST. Você vai ver o que significa o n. Para ver. O n são o valor de cada um dos 50 bins, né? O que é um bin? Um bin é essa barrinha. O histograma é um gráfico de barras bem juntinho, e um bin é uma barrinha. E aqui a gente tem
elementos, N é o número de elementos, né? Quantos elementos tem cada valor? Por exemplo, o valor aqui, o menor valor possível, que é esse aqui, perto de 920, só tem dois valores de shift que estão nessa área aqui. O segundo bin, que é esse aqui, só tem um. Aqui só tem um, tem um ponto aqui que tem zero, e a partir daqui, a partir de 940, está a maior parte dos valores. Aí tem 4, 6, 4, 18, assim por diante, até chegar no ponto médio, que é mais ou menos por aqui, que ele tem a maior parte dos valores, que deve ser o 618 por aí, deve estar aqui bem no meio. Esse maior valor aqui é o 618. E é esse número de elementos aqui. Dá para ver aqui, é 600 e pouco, né? 618 está aqui na média. O N quer dizer isso, é o número de elementos por bin. Se ele botar bins, aí o bins é o valor daquele bin. 921, 24, 27, 30, até chegar na média, que é 1000, tá? 1000 e quebradinho, né? A média de 2 elementos é 1000 e quebradinho, até chegar no valor máximo, que é 1078. E tá a média quase 4,5 padrões. Então, foi bem no extremo. Tem 99,9999% de valores que estão aqui dentro. E por último, a gente vai ver aqui um gráfico de pizza, que é bem utilizado no dia a dia, mas o gráfico de pizza ele não é muito intuitivo, sabe? Assim, ele é muito bom para apresentação de negócios, mas ele não é muito intuitivo. É difícil saber o que acontece no gráfico de pizzas. Mas dá para ter visto o gráfico de barras, primeiro, né? Que parece com o gráfico com o histograma, ele tem bem menos informações, ele só diz ordenadamente quantos elementos cada coisa tem. A gente está definindo aqui três grupos, grupo um, 2 e 3, atribuindo grupos zero, 2 e 4, e atribuindo valores para eles, que o grupo zero tem 4 valores, do grupo 2 tem 5, o grupo 4 tem 8, e a gente está plotando isso. Então, o gráfico de barra só diz a quantidade de elementos de cada plot e é uma informação bem pontual. O histograma, ele mede mais coisas, ele tem mais informações contidas nele. Mas, basicamente, o histograma é um gráfico de barra, serve para nada. E, por último, o gráfico de pizza, que mostra as coisas um pouco mais visuais. Ele é muito bom para apresentações de negócios, um pitch, né, que é uma informação, que é uma apresentação rápida, mas em relação a, geralmente quando tem muitos grupos, fica alguns tão espremidinhos que a gente não consegue ver. Então, ele às vezes não é tão interessante, mas para você saber que tudo isso é possível com o Matplotlib. Essa aula aqui não foi focada em plot em particular, eu só queria dar essa introdução, mas, pessoal, a gente já tem uma horinha, eu realmente não consigo mais continuar, minha garganta está doendo muito. Mas o que que vai acontecer? Eu vou passar para vocês o material quem está nesse aqui do Matplotlib. Quem tem esse aqui da aula passada. Cadê? Acho que tá aqui. Da aula passada. Eu vou deixar vocês estudando nessa última horinha por conta própria e você pode tirar dúvidas comigo, tá? Aí eu vou olhar aqui no chat. Qualquer coisa eu posso abrir o microfone e responder ou responder pelo chat. A aula que vem, eu vou terminar aqui antes de continuar. E, ó, eu já tinha colocado lá no Classroom a última lista de exercícios, que eram as atividades desse, desse, é, desse curso no Kaggle. Aí as atividades 1 e 3 ficam como lista 1, 4 e 6 como lista 2. E, ah, e isso, assim, era o que a gente tinha para hoje. Como eu falei, eu vou deixar vocês com esses dois notebooks para vocês darem uma olhada e irem respondendo no tempo de vocês. Vocês podem ir ter dúvidas comigo agora, ou mesmo assim, mesmo que não tenham dúvida comigo agora, podem olhar, mandar coisa por e-mail também, não se preocupem com isso, ou no WhatsApp, tem WhatsApp também, tem grupo do WhatsApp. E aula que vem, eu provavelmente vou deixar as 22 opções, aí eu deixo a cargo de vocês. A aula que vem eu pensei em deixar ela gravada, porque semana que vem eu vou ter um evento bem importante para ir. Aí eu não vou conseguir dar ao mesmo tempo, né? Como a gente está falando hoje, dá para dar em tempo. Eu não vou conseguir ministrar a aula no mesmo tempo que a gente tem aula normalmente. Então tem duas opções. Ou deixa ela gravada. Eu vou deixar ela gravada de qualquer forma.
Mas ele pode fazer em outro dia também síncrono, ou com vocês síncrono em vez de vocês serem gravadas, ou ele pode fazer em outro dia as dúvidas também. Aí eu fico deixando a cargo de vocês. O que é que vocês preferem? Vocês preferem assistir gravado na segunda ou assistir em outro dia síncrono? Melhor gravado. Pronto, eu vou deixar gravado. Aí as dúvidas você pode mandar para mim, a gente pode até marcar outro dia para dúvidas. E vai ser a única aula que vai acontecer, tá, pessoal? As aulas vão ser síncronas ou presenciais, né? Presenciais para quem vai presencial. Então, eu vou deixar vocês com esses dois notebooks para vocês continuarem estudando. E, e essa lista aqui. E qualquer coisa, assim, antes de eu encerrar, vocês têm alguma dúvida? Eu vou ficar aqui ainda, tá? Eu vou ficar por aqui ainda. Vocês podem me perguntar, mas se tem alguma dúvida para eu responder agora? Alguma coisa. Ah, professor, não tá abrindo o livro. We can find that page. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Ah, é claro que não tá abrindo, desculpa. Eu fiz errado. Fiz errado. Vou mandar de novo. Mandei aqui. Foi mal, Paulo. Tá aqui, mandei de volta. Vou apagar outro. Acho que não dá pra pagar, mas. Poxa, é o mesmo que eu mandei. Tenta de novo, Paulo. Pode ser duas coisas. Tenta logar, ver se você consegue logar. Você consegue acessar logando. Se você logar e tentar acessar depois. Mas aqui tá abrindo. Deixa eu mostrar. Ó, aqui abre normal. Aquele link. Esse aqui, ó. Vê se você consegue. Acho que eu consigo compartilhar também. Pode ser que tenha. Conseguiu acessar? Ou não consegui? Ah, coloquei ponto. Eita, foi. Desculpa, Paulo. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Coloquei ponto de no outro. Vacilei muito. Desculpa aí, pessoal. Perfeito. Desculpa aí. Aí vocês podem olhar, esse tutorial do Matplotlib Livre é bem básico. Esse aqui não, o objetivo dessa aula não era deixar vocês especialistas em Matplotlib, era mostrar que ele existe. E como vocês já usaram, a gente vai partir para outras bibliotecas e vai usar ele como acessório. As outras são um pouco mais interessantes, tá? A aula que vem é só visualização. Então eu vou deixar disponível vários tutoriais de várias bibliotecas, a gente vai ver outras bibliotecas diferentes. Que principalmente tem dashboard. Deixa eu ver uma coisa interessante aqui. Ah, dá para mostrar aqui. Por exemplo, Dash. Ó, deixa eu ver uma coisa interessante aqui. Isso aqui dá pra ter uma ideia do que é possível fazer. Não sei que a gente vai chegar nesse nível, mas é bem possível fazer isso aqui. Ah, galera. Dá pra fazer como se fosse um pequeno aplicativo. Isso aqui é tudo uma biblioteca similar. Não é similar, não, né? Mas com objetivos semelhantes ao, ao Matplotlib, só que ele é focado em dashboards. As pessoas exageram um pouquinho, tá? Esse dashboard aqui, ele virou um aplicativo mesmo, né? Ele tem About, tem Home. Esse aqui é um pouco mais complexo. Mas com Plotly, você consegue fazer coisas interativas, sabe? É um pouco mais interessante. A gente vai começar do básico, e se você tiver interesse de continuar aprendendo, a gente vai aprendendo. Então é isso. Então, se vocês tiverem dúvidas ainda, eu vou encerrar a primeira gravação. Stop share. Primeiro, para de compartilhar. Depois encerra a gravação.